Olá, bem-vindo ao canal 1.Banda, eu sou Paulinha Bandarra e está começando mais um Causos de Macumba. E hoje é um dos últimos episódios dessa série especial, onde o grande objetivo era fazer com que nós, umbandistas, candomblecistas, povo do orixá de comunidade de terreiro, falássemos por nós. Afinal, a gente sempre ouve os outros falando de quem somos nós, os macumbeiros. E aqui a gente está falando que nós é macumbeiro mesmo. E para encerrar com chave de ouro, eu tô com esse casal que eu, assim, admiro, que eles têm uma energia incrível. Pai Cristiano Nascimento, filho de Emanjá, mãe Vanessa de Oiá, que o próprio nome já diz. É vendaval, é furacão, é borboleta, é búfalo, é maravilhosa, é uma deusa. Gente, bato minha cabeça para vocês. Eles são do terreiro do Templo Cultural Tupinambá de Guarulhos, né? Fica em Guarulhos. Eles têm um trabalho muito lindo com o xamanismo, com as medicinas sagradas. Eu até quero que vocês falem sobre isso. E o sagrado feminino. Sejam muito bem-vindos à minha encruzilhada. É uma satisfação, uma honra, uma bênção receber vocês aqui. Está na encruzilhada, né? Laroie para todas as pombagiras, para todos os Exus. Muito feliz de estar aqui. Eu estava assistindo os trechos de alguns episódios dessa série que você teve a ideia de fazer. E achei muito interessante, assim, porque a gente mostra um lado menos religioso e mais humano de cada pessoa que conta um caldo, embora muitos desses caldos se passem dentro de terreiro, mas isso é estendido, né, aprofundado para o impacto que aquilo teve na vida daquele ser humano, independente de ser um bandista, de ser de uma vertente ou de outra. Aquela pessoa teve um relacionamento impactante dentro da Umbanda em relação às suas vivências, principalmente com os guias, né? A gente tem uma porção de histórias, algumas engraçadas e outras muito emocionantes, mas eu acho que é interessante a gente começar falando do trabalho que a gente faz aqui, né? Como você frisou, o terreiro foi fundado no dia 20 de setembro de 2008. A gente vem de uma casa mais tradicional aqui de Guarulhos, uma casa que tem hoje mais de 60 anos, e nosso desenvolvimento mediúnico foi lá. Em julho, eu passei por um procedimento de feitura, como é a tradição da casa, em julho de 2008, e aí em setembro de 2008 a gente fundou o terreiro. Então o terreiro esse ano agora, recentemente em setembro, completou 12 anos. A gente começou a estudar depois que o terreiro já estava aberto há 2 anos. Então a gente teve uma experiência de repetir o que a gente aprendeu, né, de estar ali perto do pai e da mãe de santo, aprendendo as coisas. Abrimos a nossa casa. Os primeiros anos foram difíceis, porque a gente não tinha nenhuma outra referência a não ser aquela que a gente viveu. E aí houve a necessidade da gente buscar o estudo. No estudo a gente conheceu muita gente e desvendou muitos mistérios, né? Então, esse desenvolvimento que a gente foi buscando enquanto aprendiz de Umbanda e da vida, acabou nos colocando de frente com algumas pessoas que nos apresentaram as medicinas, né? A gente conheceu muita coisa bonita ao longo desse curto caminho ainda de 12 anos, mas uma que foi especial e mudou muito a nossa vida, né, amor, foi encontrar as medicinas da floresta. Então, eu recebi o convite para participar de uma cerimônia, levei a Vanessa e mais alguns médicos comigo, e a partir dessa experiência, a gente ainda não sabia, mas tudo mudaria. Porque a gente repetiu a experiência algumas vezes, por mais ou menos 1 ano, periodicamente, ali todo mês. E a gente entendeu, junto com os nossos guias, que era o momento da gente trazer isso para a nossa realidade. A gente fez mais um estudo de alguns meses, individual, eu, ela e alguns médiuns que já estavam nessa estrutura com a gente. E com a permissão dos caboclos, com a devida estrutura, a gente começou a abrir para outros médiuns da casa que tinham o desejo. E esses médiuns foram trazendo seus familiares. E de 2015 para cá, os últimos 5 anos, a gente tem experienciado rituais e cerimônias com ayahuasca, que nos levou a estudar o xamanismo, porque é uma tradição, né? Cerimônias com ervas de poder, principalmente essa com ayahuasca, peyote, enfim, São Pedro, que são medicinas de poder, elas são medicinas que são utilizadas há centenas de milênios de anos, né? Então,
dentro de algumas práticas de xamanismo existe a relação com as ervas de poder. Então, a relação da erva de poder fez a gente buscar a origem e o entendimento disso. É uma coisa meio herdada do Alê, né? Porque tudo que o Alê descobre, ele começa pelo raso e aí vai aprofundando. Se você não acompanhar ele, você fica na margem e ele vai lá pro fundo, né? E tudo que ele faz é com meditação, enfim, tudo que ele se interessa e mergulha, a gente aprendeu a fazer isso com ele, então a gente mergulhou fundo. Tanto é que isso começou a modificar a estrutura do terreiro, porque modificou a nossa estrutura espiritual, né? Então, assim, os nossos guias começaram a beber menos, já não bebiam muito, mas começaram a utilizar o álcool mais de uma forma externa do que interna. Começamos a ser mais seletivos do que servir para eles beber, o que servir para eles fumar, né? Porque o macumbeiro tem esse negócio, né? Não tem mais, mas tinha muito aquela coisa assim, a gente sabe espiritar, a gente sabe cuidar do espírito, mas da mente e do corpo a gente nunca pensou, nunca houve uma reflexão, né, na origem da religião, ou, enfim, o Rubens trouxe muita coisa, o Alê também com meditação, e aí o xamanismo trouxe para nós uma questão de pensar corpo, mente e espírito, mais ou menos igual às religiões do Oriente, né? Então, o que você está pensando, o que você está fazendo, e aí desvincula os nossos problemas só dos problemas espirituais, sabe? Assim, da gente achar que você desenvolveu pânico, depressão, ansiedade, ou diabetes, ou hipertensão, enfim, essas doenças mais comuns, porque é problema espiritual. Na maior parte das vezes são desarranjos emocionais e mentais que vão levar a gente a ter uma vida desregrada, né? E a gente nunca ouviu um preto velho falando, filho, come direito. A gente nunca ouviu, a gente nunca esteve muito aberto para ouvir essas coisas. E à medida que o médium aprofunda e vai transformando a sua vida, isso começa a sair pela boca do preto velho também. Porque o preto velho vê que esse estilo de vida está te deixando mais saudável. Você está vindo para agir melhor, você já está, né, enfim, está controlando sua alimentação, está bebendo menos, não tem problema beber, mas não está bebendo de forma doentia. Pô, está pensando em largar o cigarro, se já é que já não largou. Pô, eu fumei 24 anos, né? Além do meu histórico com drogas, eu larguei as outras drogas e fiquei com cigarro um tempão, trabalhando com xamanismo, trabalhando com banda, relacionando com a natureza, tomando medicina. Aí chegou a minha hora de parar com o cigarro. Cada um tem sua hora, né? Então, o interessante é que o xamanismo e as medicinas nos ajudaram a nos tornar pessoas melhores, eu posso dizer assim, um pouco mais conscientes, né? No caminho de buscar uma consciência mais desperta, e isso também nos tornou médiums muito melhores, porque a mediunidade está ali, né? Desse jeito que a gente trabalha é algo inerente ao ser humano, ao espírito e também à carne que a gente está encarnado. E aí, se você está um pouquinho mais equilibrado, se você vai meditando, se você vai aprendendo a se acalmar, se você procura ir melhorando sua alimentação, né? Aí você sim vai ter um trabalho mediúnico mais aprimorado, né? Mais aprofundado. As pessoas que chegam até seus guias são pessoas que já estão querendo buscar questões mais aprofundadas, mais existenciais, ou seja, sai de uma superficialidade. Hoje a gente já não tem mais um público aqui que fica muito preocupado com demanda, de muita oferenda, de ficar acendendo velha em cruza, sabe, a torta e a direita, naquele mecanismo automático. Hoje o público que nos acompanha acompanhou essa nossa mudança. Não vou dizer que é melhor nem pior que outros, mas essa nossa mudança, essa nossa especificidade. E as pessoas custaram a entender, até médiuns que não se identificavam com essa nova filosofia, alguns saíram, se retiraram porque não concordavam, porque não se adaptaram, porque entendiam que não era o melhor para eles, né? Então a gente foi tentando mediar isso da melhor maneira possível, para que essas pessoas encontrassem outros lugares para elas, né, se manifestarem espiritualmente, e aqueles que buscavam um lugar parecido com o que a gente tem, fosse chegando até a gente. A gente começou a receber muito médium que teve encontro com os guias, mas que não foi em terreiro de Umbanda. Pessoas que estavam tomando Daime em vários tipos de rituais, de repente viu um preto velho do lado, de repente viu um caboclo, de repente viu uma mulher falando, se liberta, pega o teu sangue, faz isso, isso e aquilo e tal. Só que isso não era no contexto de Umbanda. E aí, essas pessoas não tinham um respaldo. Porque o cara que está servindo Daime nem sempre é médium, ele sempre é pai de santo, ele é xamã, ele é de Santo Daime, ele é de outras vertentes que não trabalham tanto a mediunidade nessa maneira. Essas pessoas, sabendo do nosso trabalho, vêm até a gente. E a gente consegue dizer, esse preto que você viu aí, aqui na Umbanda ele é um preto velho assim, 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 mas provavelmente ele é um ancestral seu, ele é alguém ligado a você.
E aí, se você quiser experienciar essas coisas, vem aqui para a Umbanda, que a gente tem um desenvolvimento mediúnico, você vai conhecer todos os membros da sua família, não só esses que você conheceu até agora. Então, foi trazendo essa particularidade, junto com isso, com esse estudo de xamanismo. A Vanessa, logo no começo, quando eu comecei a estudar xamanismo, eu ouvi falar sobre o sagrado feminino e trouxe a fofoca boa para ela. Falei, eu ouvi hoje uma mulher dizendo, eu ouvi hoje lá no xamanismo uma mulher dizendo, a Fanny, que é uma mestra para a Vanessa, uma mestra para nós, que não usa absorvente descartável, que não usa anticoncepcional, que não toma essas medicações fortes ginecológicas, que plantam a lua. O que é isso? Eu falei, negócio de botar o sangue lá na terra e tal. Eu joguei só essas informações bem rasas para ela, e foi o suficiente para, depois de algumas giras, a Padilha já vinha em terra. Em 2016, no final de uma gira de esquerda, a Padilha chamou a mãe pequena e falou, você é enfermeira? Ela falou, sou. Você saberia desenhar um útero? Ela falou, sim. Ela pegou uma pemba rosa, desenhou no meio do terreiro. No meio do terreiro, todos os médicos já tinham desincorporado, só estava a Padilha em terra. Desenhou no meio do terreiro um útero, coisa mais linda, assim, grande, mais ou menos de 1 metro no chão, assim, parece um ponto riscado de um útero, sabe? Aí a Padilha veio, firmou uma vela, já pegou algumas mulheres e colocou em volta, fez ali uma energia e falou, a partir de agora, nesse terreiro, as mulheres vão mudar, tá se abrindo uma egrégora, né, para ajudar as mulheres a trabalhar o sagrado feminino, e quem tá puxando a fila nesse terreiro sou eu, que foi a Padilha da Vanessa. E aí ela começou a estudar, começou a participar de vivências, começou a se transformar com tudo isso, e quem está em volta começou a ver, então naturalmente ela foi fazendo reuniões com 5, depois com 10, depois com 15, enfim, até a gente chegar lá no Pena Branca, ela deu um curso no Pena Branca, enfim. Hoje em dia existe um caminho percorrido, hoje em dia a gente percebe que existe muita gente trabalhando Sagrado Feminino na Umbanda, que na verdade a gente sempre trabalhou, mas a gente não tinha consciência disso, não tinha a menor ideia do que a gente estava fazendo, né? A gente fazia, a Pombagira sempre libertou, só que agora a gente consciente disso, Paulinha, é outra parada. Coisa, né? Exato. Isso mexeu com ela. Eu quero que essa deusa linda rainha fale. Quando ela fala, gente, ela até acalma, assim, porque ela é de Oiá, mas ela tem esse tão brando, assim, esse hálito tão... Eu amo vocês, gente. É incrível vocês aqui, ouvindo vocês. Oi, Paulinha. Queremos ouvir esse poder. Olá para todo mundo aí que está assistindo e que vai assistir a gente aqui. Olha, eu vou complementar essa fala do Cristiano, porque quando o Sagrado Feminino surgiu, e o Cristiano trouxe devido a um monte de problemas ginecológicos que eu tinha, né? Eu sempre sofri muito, né, nos meus períodos menstruais, a ponto de desmaiar, de parar no hospital, de surtar. Então, ele viu uma luz no fim do túnel para que eu pudesse acessar, né? E foi maravilhoso essa luz, porque eu agarrei e eu entrei nesse túnel, sabe, assim? Esse túnel foi sinistro, porque fez eu me conectar com muitas coisas. Até hoje, eu falo que é constante nos aprendizados que eu tenho na minha vida, de mudança, de transformação com o ciclo, com a lua, de entender o movimento que o meu corpo faz. Eu falo que a melhor coisa que nós temos, mulheres, é o nosso ventre, é o nosso útero, porque ele mostra o tempo todo a direção, né? Não é a nossa mente, né? É o nosso útero que mostra a direção, né? E é incrível isso, porque quando o Cristiano trouxe e eu fui estudar, eu falo que foi muito importante para mim estudar e viver que eu estudei, porque aí eu falei assim ainda, nossa, eu não sei se foi bom ou se foi ruim, porque eu comecei a lidar com muitas coisas, inclusive abusos, né? Problemas com meu pai, problemas com a minha mãe, problemas com várias figuras, seres humanos na minha vida, e o Sagrado Feminino é exatamente isso. O Sagrado Feminino, ele não é só plantar a lua, ele não é só se conectar com a lua, né? Fazer todo esse rito, né? Não tem fundamento se a gente não olhar essa nossa ancestralidade. E eu falo que a Pombagira, ela trouxe isso porque ela mostrou para mim que ela está guardando a minha sombra. Então, eu falo que quando a Padilha trouxe o Sagrado Feminino para mim, ela mostrou a porta da minha sombra e eu entrei lá dentro e foi forte,
porque eu deixei de tirar, eu deixei tudo aquilo que eu achava confortável para mim, de uma certa forma, ir embora. Então, você entra num conflito dentro de você, porque quem sou eu sem tudo isso agora? E é isso que a Padilha mostrou, sabe? Eu entrar lá no meu submundo, ver um monte de merda, que eu já desculpa a palavra aí, tá? Aqui pode falar, que não tá tendo problema. Um monte de merda que eu fiz e que eu faço, do meu ego, da minha prepotência, da minha roupa, de tudo aquilo que eu montei para mim, as minhas sombras. E aí ela fala, você olhou? Então agora você resignifica isso, sai mulher, se empodere, bota força, autoestima na sua vida, né? Porque eu falo assim que quando a gente começa a baixar um download na gente, em todas as mulheres, nossa, eu sofri abuso, eu sofri violência, muitas mulheres estão me procurando, né? Muitas mulheres. Começou a baixar um monte de ficha delas do que é uma violência. É incrível o número de mulheres que já foram abusadas e não tinham ideia de que isso era um abuso. Muitas coisas, muito. Olha, assustador o que ela recebeu de contato na pandemia e vem recebendo. Eu sei que não é só ela, a Renata Palottini também, Calassi, enfim, outras irmãs que estão envolvidas também tomaram conhecimento de que existem muitas mulheres que eram abusadas e não sabiam, não entendiam, porque eu acho que o abusador faz um caminho de que a mulher se sinta responsável, pior que isso, que ela se sinta culpada. Então, essa culpa parece que escurece a vista dela e ela custa enxergar que ela está sendo abusada, às vezes há anos, né? Continua, desculpa. E é forte porque o sagrado feminino, ele vem abrir isso. Então, a gente fala que Pombagira vem abrir, é verdade mesmo, né? Porque ela, é através dela que a gente passa pela essa sombra, que a gente se empodera, que a gente se limpa, sabe? Que a gente, agora sim, agora eu tô pronta, agora eu sou mulher de mim, agora eu sou uma mulher que eu posso agir da forma que eu quero, porque a gente começa a se reconstruir, a gente consegue entender o porquê que a gente agia da forma que a gente agia, e aí a gente se empodera disso. Então, a minha conexão com a natureza é muito forte, né? Eu tenho uma mestra que acabou com a Jurema, que é a minha professora, que me orienta em relação às medicinas da natureza, às ervas, sabe? É muito forte a minha ligação com as ervas. De eu pegar uma erva e entender que a quantidade de água que ela precisa, é uma erva que precisa de sol, sabe? É muito forte isso, quando a gente traz essa energia para dentro da gente, porque essa energia já está dentro da gente. A natureza está em nós. Então, o xamanismo, junto com a Umbanda, agregou toda essa energia dentro de mim, a todo momento, a todos os dias. Eu trago um pouco de ensinamento para aquelas que vêm até mim. Eu também, né? Eu falo assim que a gente senta para chorar. A minha Pombagira falou, marca um dia para vocês virem fazer uma roda e chorar. Entende? Não precisa falar nada, só chora. Porque, infelizmente, a gente ainda está preocupado com o que o outro vai dizer, a gente quer se fazer de forte. Então, não tem necessidade disso. Vamos juntar nós mulheres, a gente não está bem, vamos chorar. Nessa quarentena, o que a gente mais fez foi se reunir pelo um vídeo e chorar, e escutar uma palavra de uma irmã, sabe? Um desabafo. Porque é isso que é a sororidade, né? A sororidade é olhar sem precisar falar nada, É incrível a conexão que eu tenho com muitas mulheres, eu tenho muitas mulheres que eu amo na minha vida, e de conexão sem precisar falar nada, de uma palavra vir até a mim, ou de uma palavra minha ir até ela, e acabou, sabe? Não tem assim, eu precisava disso, não, é só dar um sorriso, que eu amo sorrir, porque eu acho que o sorriso traz uma luz imensa para nossa alma, e alegra, e cura, né? Cura. Eu falo que é cura, né? A gente trazer essa energia do sorriso, da harmonia, uma palavra. E é isso que eu, Cristiana, a gente vive, né? A gente vive muito forte o xamanismo e a Umbanda como um complementando o outro para que a gente possa se fortalecer e seguir o nosso caminho aí, né? O que eu acho muito interessante nisso, que é o meu olhar, né, pessoal, é o resultado prático de tudo isso, que a gente começa a visualizar melhor agora, depois de muitos anos. Por exemplo, hoje nós temos 70 mestres no terreiro, deve ter umas 40 mulheres. Dessas 40 mulheres, pelo menos umas 15 estão muito próximas desse trabalho que a Vanessa faz desde o início. Outras estão se aproximando agora, estão chegando agora,
outras não tinham interesse, então a Vanessa sempre espera para que cada um desperte o interesse. A gente tem as gírias, o desenvolvimento mediúnico e a teologia, que é o trabalho do terreiro. E a gente tem outras atividades paralelas, que quem quer participa, né? Essa do Sagrado Feminino, por exemplo, é uma delas. E a gente começa a ver, por exemplo, em casa, a Vanessa e as 3 filhas que a gente tem, todo mundo menstrua. Elas estão menstruando praticamente juntas, que isso acontecia nas comunidades antigas. No terreiro aqui, tem o grupo das Chinas, que é um grupo musical das mulheres que fazem músicas de rezo, e tá a Vanessa, as nossas filhas, e mais umas 7, 8, 15. Essas 15, pelo menos 10 estão menstruando juntas. Sim, então, legal isso. É um processo que só acontece agora porque já iniciou lá atrás um processo de respeito mútuo entre elas, um processo de sentar para chorar, uma conversar com a outra. Quando a Vanessa diz ressignificar a relação, esse empoderamento da mulher, está justamente entender que a maior fortaleza dela é ter orgulho da fragilidade. Ter orgulho da fragilidade, que na verdade é uma sensibilidade. Então ela pode sim ter orgulho da sua sensibilidade, que muitas vezes foi rotulado como ser fraca, né? E a gente acaba descobrindo agora, homens, tardiamente, que o ser forte é que é uma fraqueza. Porque aquele que se põe como forte diz que não deve chorar, não deve sentir, não deve admitir, né? Não fala dos seus medos, dos seus sentimentos. Então, uma das maiores dificuldades que o homem tem é de trabalhar seus sentimentos, de identificar. Ele está nervoso, ele está ansioso, ele está triste, ele está sem esperança, mas ele não consegue identificar isso, ele sabe que não está bem, e aí ele vai lançar mão da bebida, da droga, do jogo, do sexo, de qualquer outras coisas que possam equilibrar esse prazer para poder, talvez, compensar algo da vida dele que ele não sabe se relacionar. E o machismo é uma das piores coisas que a humanidade pôde criar, porque além de ter escravizado, machucado a mulher, escravizou e machucou o homem. O homem mata muita mulher, mas ele se suicida ainda mais. Então, assim, o número de suicídios de homem é 3 vezes maior que o de mulher, por causa que não sabe lidar com sentimentos. O homem mata muita mulher, mas ele também se mata na rua, no trânsito, ele briga demais. Então, sim, a mulher é uma vítima, isso é inegável, mas ele também é vítima disso. E agora, talvez, o homem esteja descobrindo que esse patriarcado, essa estrutura toda que está na nossa alma, que está no nosso DNA, que está na nossa genética, que está na sociedade, que está inclusive dentro de muitos terreiros, de igrejas, enfim, e tudo isso é aquilo que a gente precisa para entender que a gente precisa se desconstruir. E a gente precisa entender que a mulher que está se libertando também vai precisar de tempo para ela conseguir lidar com essa liberdade toda, porque existem muitas manas que se empoderam, que descobrem, que tomam consciência dessas coisas e que depois colocam os 2 pés no peito de tudo que é homem, já começa em casa, e às vezes isso vira uma guerra. Não é isso, exatamente. Não é isso. E a gente também tem que ter paciência, porque alguém que viveu oprimido a vida inteira, quando vê a porta de uma gaiola aberta, também pode cometer seus excessos, assim como nós passamos a vida toda, a história toda, quem cometeu os excessos fomos nós. Então, o momento dos homens tentar entender, ter paciência com a mulher, porque a cada espaço que a mulher ganha, é um espaço que eu tenho que abrir mão. Eu demorei para entender isso. Então, toda vez que ela conquista um espaço que já era dela, mas que eu tinha tomado, eu tenho que abrir mão de alguma coisa, e eu não percebo que isso me dói, me machuca. Eu preciso ter consciência disso. Senão eu brigo com ela. A gente teve vários processos, Paulinha, de desentendimento, de discussão, porque eu falava para ela, o que é? Agora tá empoderada, quer mandar em tudo? Ela não queria mandar em tudo, ela só queria ter o espaço dela, que é a sociedade, que é a família, que eu, enfim, a estrutura de casamento, né, homem e mulher, engolia isso. Então, não tô querendo me colocar na posição de vítima, nem os homens, mas a gente precisa se reconstruir. E eu tenho mergulhado nesses estudos para daqui um tempo, provavelmente só ano que vem, começar a trazer um canal de informação bacana para trazer os homens para a roda, que é muito difícil, para a gente falar de amor, sabe? A gente fala pra fazer uma roda de choro, né? Isso. É isso aí. Eu fiz um trabalho com homens esse mês, com a ayahuasca, num sítio aqui, e foi a coisa mais linda, ver homens chorando, sabe? Ainda que escondidos, ainda que falando, vou fazer xixi, vou ali pro mato, e eu sabia que não era xixi, que era um choro, ainda que assim, pelo menos ele estava permitindo se esvaziar, permitindo entender que
que se sente mal, que se sente inseguro, que erra, que se arrepende, né? E que não precisa usar da violência, da bebida, dessas coisas para lidar com isso. A própria mulher pode ensinar a gente a lidar com isso. Ela sempre lidou com isso a vida inteira, né? Então, essa transformação chegou. O sagrado feminino, o xamanismo, a ayahuasca, a rapé, as medicinas, é importante que a gente diga que são portas. As medicinas são portas, assim como a Umbanda. É uma porta com vários canais, né? Se a gente não aprofundar e não souber o que fazer com isso, né, tem uma frase que eu levo para mim que é assim: foi o tempo que dispensaste a rosa e fez da sua rosa tão bonita. Né? Então, é o tempo que você imprime, é o teu mergulho que vai ser em igual proporção a transformação que você vai sofrer na sua vida. Né? Você não vai nas giras, você não estuda, você não lê um livro, você não participa de vivência, você não vai estudar, não participa de curso, você, né, tem uma relação mais... encontra com o guia na porta do terreiro, incorpora, vai embora, tal, mais ou menos essa parceria, que é bacana, que é legal, que te faz um bom médico, que ajuda as pessoas, mas se você prefere parar por aí, tudo bem. Agora, se você quiser tirar a roupa do teu baiano, rasgar o vestido da pombagira e falar, quem é que tá aí? Por que você me ama tanto? Por que apesar de eu fazer tanta como a Vanessa falou, tanta besteira, tanta insanidade, você não me... Porque quando eu usava droga, que nem um louco lá, você não me abandonou. Quem é você, Marabô? Eu sei que Marabô é um nome simbólico, eu quero saber quem é o cara que carrega esse nome que me ama tanto, que não me abandonou. Quem é esse Zé Pilintra? Quem é esse Zé Pilintra de terno, que anda descalço, que usa sapato, que usa navalha, que usa punhal, que veio da Jurema, que foi pro Rio, que quem tá é no Candomblé? Quem é esse Zé na minha vida? Né? Eu começo aqui, se você me permite, eu começo aqui falando que esse meu aprofundamento com o seu Zé fez ele revelar coisas incríveis da minha relação espiritual com ele. Não só nessa vida. Nessa vida, ele veio com a missão de me tirar das drogas, né? Ele veio com essa, ele se aproxima com essa é a primeira intenção dele. Eu só vou saber disso depois de 10 anos que ele incorporava em mim. Então, antes mesmo dele incorporar, antes mesmo de eu me descobrir médium, quando eu ainda estava, na minha busca por caminhos que não eram tão bons, né? Uma busca meio perdida nas drogas, encontrar os meus sentimentos, as respostas que eu queria, ele chega. E aí ele começa, depois de muito tempo, ele começa a trabalhar, né? Eu me interno, eu fico bem, né? Paro de usar drogas, e aí eu preciso me reconstruir como ser humano. Então ele chega junto comigo na Umbanda, ele faz um trabalho muito mais pessoal comigo, ele só vai começar a atender as pessoas depois de muitos anos comigo na Umbanda. E aí ele começa a revelar que numa outra encarnação, que a gente encarnou junto em um tempo, e que a gente ganhou muito dinheiro com a morte das pessoas, vendendo bebida, vendendo prazeres. Vendendo prazeres que escravizavam as pessoas, né? É dessa maneira que ele diz, porque eu não sei dizer com tantos detalhes, mas ele diz que a gente contraiu uma carga kármica muito grande juntos. E ele se sentia muito culpado e responsável por isso, porque ele era meu pai. Ele foi meu pai carnal, né? Numa dessas encarnações. E ele disse que, no plano espiritual, a gente se comprometeu junto de reencarnar para fazer o contrário. Para, ao invés de vender esse prazer que escraviza, a gente vender esse prazer sagrado que cura. Porém, antes da gente começar esse trabalho, eu precisei resgatar. Então, eu resgatei no espiritual e resgatei aqui na minha reencarnação. Eu comecei a usar droga com 16 anos, meu pai e minha mãe tinham acabado de se separar, meu pai era machista, era violento, era agressor, era traidor, abandonou minha mãe nas 3 gravidez dela, inclusive na minha. Ele olhou para mim e disse que eu não era filho dele, quando ele me viu no berçário, porque ele é moreno, eu sou loiro, do olho verde. Então, todas essas questões também me levaram a esse uso de droga, que eu só fui descobrir que eu estava procurando resposta, saída, pertencimento, perdão, amor e tudo, muitos anos depois. Não foi na clínica, não foi na terapia, foi estudando como para ser terapeuta e foi vivendo com esses seres, né? Então, essa passagem com o seu Zé é de resgate espiritual comigo. E aí, então, ele começa, quando ele traz isso à tona, ele começa a atender muitos rapazes, principalmente rapazes com problema com álcool e droga.
Alguns ele vai em casa. A mãe vem aqui no terreiro e fala, meu filho, isso aqui, traz seu filho na próxima gira. Não veio. Traz seu filho, não veio? Então, vamos fazer uma defumação na sua casa. Ó, caô. A gente marcava, e aí eu, a Vanessa, mais uns 3 metros, chegava na casa da pessoa lá pra defumava rapidinho, pro seu Zé baixava e falava, vai, meu irmão, vim conversar com você. Assim, o seguinte essa história é essa. E assim, o seu Zé arrastou muita gente pro terreiro, ele ia buscar em casa. Né? Coisa que, sei lá, para algumas pessoas até meio fora do padrão de ética, mas era um resgate meu com ele, era pessoal isso, não era do terreiro, era meu dele. E aí começou a ter, e até hoje, quando chega qualquer pessoa com problema de álcool e droga ou familiar, os guias da Vanessa, os guias dos médiuns ajudam, mas em algum momento eles encaminham para o seu Zé, que é o especialista na área, ele bota o dedo no olho, ele fala das aflições do cara, dos medos do cara, porque que usava, os bichos que via, e aí, quer sair dessa? Não, incrível. Não é simples, não é fácil, que além dessa ajuda espiritual, a pessoa tem que buscar tratamento terapêutico, talvez fazer uso de medicações, ter participação da família. Não é um buraco fácil de escalar. A volta desse buraco não é fácil. Mas com Zé Pilinta, com Marabu, com Sete Saias, com Preto Velho, com criança, com fé, com amor, a gente consegue, né? Então, a gente eu me lembro de vários causos aqui. Tem um caso engraçado, né? Nesses episódios que você ouviu das pessoas, teve algum caso engraçado, assim, de rir? Ou a maioria foram casos assim? Teve um monte. Teve causas, assim, de erê que chama a outra de... A própria médium, a sacerdotisa de cagona na frente de todo mundo. De médium que foi despachar na rua e viu o espírito que se travou de medo. Enfim, causos tem emocionantes, tem engraçados, tem aqueles causos que são a realidade que a gente vive mesmo. Eu vou até, antes de passar o caos para vocês, a hora que a Van fala do sorriso, da importância desse sorriso, eu tive um processo dentro de um terreiro, onde quando eu comecei, né, com a minha mediunidade, de incorporar, então quando a gente tá nesse processo, a gente tá, né, criança, então a gente quer entender, quer aprender, a gente só quer que alguém pegue na nossa mão e fale, calma, olha, é isso mesmo, tá tudo bem. E aqui não tinha desenvolvimento mediúnico, não tinha nada disso. E aí um belo dia, e eu sempre fui uma moleca, eu espero continuar sendo uma moleca, sempre. E aí um dia eu tava trabalhando na cantina, assim, vieram e falaram assim, ó, Maria Padilha, da mãe, quer falar com você. Ela era brava. Mas eu fui, que nem assim, ó, chapeuzinho vermelho, indo pra casa do Lobo Mal, eu tava feliz. Eu falei, nossa, ela vai me ajudar. E nesse dia, eu lembro dela questionar o meu sorriso. E na hora, eu fiquei com muita raiva, né? Eu lembro de eu pôr a mão pra trás, assim, e ela falar, olha... Você acha que esse sorriso aí você vai agradar todo mundo? E ela foi falando do meu sorriso como se eu estivesse se forçando. E eu falava, mas eu sou assim. E aí eu comecei a chorar e aquilo... Né? E eu saí aquele dia com uma raiva de Maria Padilha, que eu falava, ela não gosta de mim, ela não gosta de mim, ela não gosta de mim. Passado 3 anos. 3 anos passados. Nesses 3 anos eu sofri muito assédio moral dentro do terreiro. E eu não tinha consciência, obviamente. Eu fui ter consciência mais pro final, né? Mas eu não tinha consciência do tanto de assédio que eu sofri. E demorei muitos anos pra falar essa palavra, que eu sofri assédio moral. Como é difícil esse processo. Essa minha mãe de santo, ela tinha saído de licença. O pai dela tinha falecido, ela ficou um tempo afastada do terreiro. E ela volta justo no momento que eu tava... com tudo aqui, tudo tinha chegado num ponto que eu tava guardando, e eu tava aqui. E ela volta naquele dia na gira de esquerda, e ela trouxe a Maria Padilha, a hora que eu vi a Maria Padilha. Tudo que ela tinha me falado há 3 anos. Epa, eu ia. E a minha mãe carnal, a minha mãe tava na primeira filinha, assim, minha mãe ela ia comigo, então ela ficava sentada na primeira fila, que ela queria ver tudo. E eu com choro aqui, olhando pra Maria Padilha, eu me lembro que eu simplesmente, assim, pedi um abraço pra ela, eu chorei. Eu acho que como eu nunca chorei na minha vida. Chorei no colo dela, no peito dela. E eu me lembro que a única preocupação que eu tinha era, minha mãe tá me vendo chorar porque eu chorava de verdade. Minha mãe me vendo chorar desse jeito, ela deve estar preocupada. E a Maria Padilha só me segurava. E veio muita gente, porque tinha que começar o trabalho. Tinha muita gente pra entrar, né, pra ser atendido. E eu tava uma cambone, tava ali chorando no peito da Maria Padilha. Eu lembro que veio o Exu
chefe da gira, veio todo mundo pedir pra eu sair, ela só me abraçava e falava assim, daqui ela não sai. Olha isso. E aí, aquele dia eu falava pra ela, tudo que a senhora tentou me avisar 3 anos atrás, eu tô entendendo hoje. Nossa, que eu pedi perdão pra ela por ter ficado com raiva dela, mas que tudo que ela tinha me falado, na verdade, ela tava querendo só me preparar pra tudo que eu ia vivenciar ali. Então, quando você falou do sorriso, certinho esse momento que foi quando eu decidi sair daquele terreiro, né, com todo amor que eu tinha por aquele chão e tenho por aquele chão. Independente de tudo que eu vivi, eu sou muito grata a tudo que eu aprendi e cresci lá dentro. Mas uma coisa eu saí, assim, muito certa, de que ninguém nunca mais vai tirar o meu sorriso, e muito menos a minha espontaneidade. De ser quem eu sou, de estar onde eu estou, da forma como eu sou. Essa sou eu, não adianta eu me moldar ou querer, né? Isso eu falo pra todo mundo, não adianta você querer se moldar a um lugar. É lógico que a gente respeita as regras de todos os lugares, né? Se eu estou indo na tua casa, eu respeito a sua regra, mas eu não perco a minha essência de quem sou eu. Nossa, que história forte, hein? Que história forte, né? Você vê que só quem persiste, só quem continua, tem suas respostas. Você imagina se todos esses assédios tivessem te desviado e você tivesse saído e esse encontro não tivesse acontecido. Sabe lá Deus quando você teria entendido isso, se um dia, né, ia ter essa conclusão, essa reflexão que afirma ainda mais que a gente tem que ser natural mesmo. Esse mundo fica exigindo, né, que a gente se molde a todos os padrões. Quando a gente vai ver, a gente não sabe quem a gente é mais, né? Porque de tanto esforço que a gente faz para encaixar em todos os lugares, que a gente, quando vai se dar conta, a gente já se desencaixou de si mesmo. Né? Não sabe mais quem é. Isso acontece com a maioria de nós, assim. Eu lembrei daquela história sua da Padilha, logo que a gente estava começando, aquela história sua da Padilha com um copo de cachaça e o fígado. Pode começar agora? Ela passou por um desafio. Eu tenho muita história com Padilha. Me lembrei, quando ela contou, me lembrei dessa, né? A gente era novo, a gente estava começando, né? A Vanessa, eu entrei no Batuara e me desenvolvi lá. A Vanessa, por causa que a gente teve 2 gravidez seguidas, a Vanessa não teve tanta condição de investir o tempo dela no desenvolvimento, até porque não tinha desenvolvimento, então você tinha que participar do terreiro e se desenvolver na gira ali. Deve ter sido assim com você também. Era assim mesmo. Aí a Vanessa ia, tomava uns passos, só que a mediunidade da Vanessa foi muito, muito aflorada. Então eu precisei de um ano de desenvolvimento mediúnico. Ela em 3 giras já tava, os guia vinha, falava nome, já pegava a vela. Eu ficava olhando e falava, caramba, mano. Meu baiano veio 3 vezes, eu abri o olho e não conseguia nem mexer, porque eu falava assim, cara, quem que tá aqui comigo, sabe? Eu sentia uma armadura, a sensação que eu tinha era essa. Eu sabia que tinha alguém ali, eu ficava olhando, e eu sentia, parecia que tinha um... Mas eu não... Nossa, até eu deixar ele falar, foi um processo comigo, sabe? A Vanessa não, nós fomos na praia uma vez, ela incorporou, ela falou, a baiana dela falou, vocês vão na praia fazer uma oferenda? Tá bom, ela vai fazer uma oferenda, daqui a pouco veio Manjá, veio Yansan, veio Preta Velha, veio o Baiano, veio a Pombagira, veio todo mundo, já foi dando nome, já foi falando, eu falei, né? Aí depois eu fui entender, né, meu, mediunidade é uma coisa do espírito, né, então ela tem essa questão, talvez por causa do orixá, eu acredito que é a caminhada espiritual da vida dela, ao longo das vidas, inclusive. Cada um, e eu cheguei com a mediunidade adormecidona, né? Minha mãe era oculta médium, clarividente, psicografia, tudo, incorporação. Eu cheguei muito adormecido, eu suspeitava de tudo, eu era muito ansioso. Então eu tive um processo de quebrar casca mesmo. Processo terapêutico que os guias tiveram que fazer comigo, para depois eu conseguir, enfim, me entregar e começar a trabalhar. Mas logo que nós saímos do Batuara, que a gente foi ter 2 experiências, a gente foi trabalhar num terreiro. E lá a Vanessa experimentou mais ser médico, porque a gente tinha tido 2 filhas, já estavam maiores, a Vanessa tinha esse tempo, né, amor? E aí, eis que ela incorpora numa gira de esquerda, uma pombagira, e era um terreiro pequeno, com costumes muito específicos, que é assim, ó, o pai de santo lá tinha um Zé Pilintra. Então, o meu Zé não podia trabalhar, só o Zé dele. Eu podia ter o Zé da esquina, o Zé da garrafa, o Zé não sei da onde, o Zé Nascimento, o Zé Pilintra não podia. Zé Pilintra só o dele. E isso também valia para a mãe, que na verdade incorporava a Mulambo, mas ela não queria que ninguém incorporasse outra Mulambo.
ela não queria que ninguém incorporasse Padilha, porque a história dela, pessoal, da Mulambo com a Padilha, elas tinham sido inimigas, esses dois espíritos. Talvez a Maria Mulambo dela, talvez com uma outra Maria Padilha, que não a da Vanessa. Acho que ela confundiu um pouco as coisas. Mas aí o que aconteceu? A Vanessa incorpora a Pombagira, e aí vão perguntar o nome de quem que é a Pombagira. Mas você já sabia, Van? Quando você incorporou a Pombagira, você já sabia que era Padilha ou não? Você já sabia? Acho que já. Você está contando a história? Quando falou, não, aquele não sabia. Na verdade... Qual a história que você está contando? Mais que uma. É porque tem tanta história da Padilha, gente. Tem tanta história da A Padilha. do copo de pinga. Então, essa história que o Cristiano está contando é de um terreiro onde a gente trabalhava e eu lembro que a gente chegou esse dia, a Padilha já tinha vindo uma vez e eu lembro que a mãe da mãe de santo do terreiro veio conversar com a Padilha, né, com a minha Padilha e tal. E ela, quem é você? Aí ela falou, eu sou Maria Padilha, né? E aí teve uma gira, né, que eu cheguei lá com o Cristiano e aí o pai falou, olha, hoje você não vai incorporar. Hoje você vai ficar cambonando aqui do meu lado, né? Até aí eu falei, tudo bem, né? Você cambonar o seu Zé, né? E aí eu tenho tudo bem. Aí tinha uma médium da corrente, né? A Alessandra, ela, Van, você não vai incorporar. E aí ela tava puta da vida, porque ela não via a hora da minha Pombagira vir, porque ela tinha conversado com a Padilha, e a Padilha tinha marcado um trabalho para fazer com ela. E aí essa média falou, nossa, Van, você não vai incorporar a Padilha hoje, porque você vai ficar cambonando nos guias do pai, né? E eu falei, tinha que fazer um trabalho com ela, aí ponto. Aí eu fiquei cambonando nos guias do pai, daqui a pouco, o pai para a gira, o Zé Pilintra do pai para a gira. Para aí de tocar. Manda todo mundo embora. Aí mandou todos os Exu e Pombagira embora, só que ficou o Zé Pilintra dele, e ficou a Pombagira da mãe, que é a Maria Mulambo. E eu lá, igual uma tchonga, não sabendo o que está acontecendo. Não tinha a menor ideia que o negócio estava girando em torno dela. Estava girando em torno de mim, eu não estava sabendo de nada. E eu lá, do lado do... Aí ele falou assim, o pai, traz a Padilha em terra. Eu, oxe, como assim? Você trabalha com quem? Eu falei assim, com a Padilha. Traz ela em terra. Nisso, eu tinha ficado chateada, porque eu escutei falar que a mãe da casa falou que eu não trabalhava com Maria Padilha. E eu coloquei essa questão em dúvida. Eu falei, caramba, será que eu não estou trabalhando com Maria Padilha? Será que eu estou mentindo, mistificando? E eu sempre fui muito séria, sabe, com o meu comprometimento com as minhas incorporações, sabe? Olha, pra você ter noção, se eu não estou muito bem energeticamente, eu prefiro não incorporar, eu prefiro trabalhar mais, né? Eu sou assim, né? E aí eu já peguei a pilha para mim, falei, e aí a mãe do santo falou isso, e aí eu falei, não sei se eu consigo trazer a Padilha, não sei nem se eu trabalho com a Padilha, falei, com o seu Zé. Porque aí o Zé meio que tomou as dores e falou, não, então quero que ela bote a Pombagira dela em terra agora, que a gente já resolve isso. Porque ela disse que é Padilha, mas a mãe aí tá dizendo que não é Padilha coisa nenhuma, né? Aí eu falei assim, olha, Padilha, aí nessa hora eu fechei os meus olhos e falei assim, olha, se a senhora realmente trabalha comigo, a senhora vai ter que vir me pegar aqui, porque... Aí comecei a cair as lágrimas nos meus olhos, porque eu estava sendo exposta em um monte de gente. Na frente de toda a corrente. Imagina assédio moral, o famoso assédio moral, isso. Então, como que eu ia me sentir à vontade de incorporar? Então, eu não estava me sentindo. Eu falei assim, olha, Padilha, se você tiver que vir, você venha. E ela veio muito forte. Veio trazer uma gargalhada da minha alma. Eu falo que é do meu útero. Ela gargalhada do meu útero. E ela enfiou o pé logo no formigueiro. Tinha um formigueiro no quintal do terreiro, assim, que vinha até o joelho, ela enfiou o pé lá dentro. Meu. As formigas subiam pelos pés da Vanessa, assim, e não picavam. Eu lembro que esse dia o pai da casa falou assim, estava incorporando o teu Zé, quem é você? Aí eu falei assim, aí ela falou assim, olha, vocês podem me chamar do nome que vocês quiserem, ela falou. Vocês podem me chamar de Maria Padilha, Maria Mulambo, de qualquer nome, até o seu nome pode ser, não importa, eu não venho aqui trabalhar com nome. Ela falou desse jeito. E falando para mim. Sou muito mais que ela falou assim que eu sou muito mais que um nome, né? Me chamam do que vocês quiserem. E aí ela falou, o que importa é essa menina aqui, ó, acreditar em mim, entender quem eu sou dentro dela. E aí foi quando ela me levou para fora, na trunqueira, e ela me colocou meus pés num formigueiro. E ela falou bem desse jeito para mim, olha, as pessoas podem pensar o que quiser, mas você não. Sem você eu não existo.
Se você não acreditar em mim, eu não existo na sua vida. E aí aquelas formigas andando nas minhas pernas, e ela falando exatamente, acredita em mim. E aí ela foi embora, sabe? E a primeira coisa que eu fiz, tirei meus pés do formigueiro, e não tinha uma picada nas minhas pernas, sabe? Assim, e eu falei, meu Deus. E foi um ensinamento muito forte esse dia para mim. Tem um detalhe antes disso, usaram um método até meio estranho, para falar, você é a Padilha, você tá, então toma isso aqui. Aí pegaram um copo, colocaram uns pedaços de fígado, que aquele dia era a gira de esquerda, tinha uns pedaços de fígado lá fazendo uma oferenda, uma coisa assim, encheram de cachaça. Você é a Padilha, então toma isso aí. Ela pegou, tomou e falou assim, o que mais você quer que eu beba para provar que eu tô aqui? Você quer que eu beba mais alguma coisa? Você acha que bebendo esse copo aqui eu consigo te provar alguma coisa? Então, foi uma situação que foi principalmente impulsionada por essa história aí, Mulambo Padilha, porque em alguns lugares a gente vê que parece que cria uma rivalidade, né? Mas depois isso passou, porque a gente saiu, né? Depois de um tempo a gente saiu de sacada e a gente descobriu que essa mãe da mãe de santo, que tinha conversado com a Padilha dela, também tinha uma Padilha, e a Padilha acabou vindo e acabou trabalhando no terreiro, e elas trabalham juntas até hoje. Então, talvez ela tenha levado para fora uma história que era de dentro, uma história da Mulambo dela, com alguma que se dizia de uma coisa ali, né, pro ensinamento para ela, e talvez ela tenha externalizado isso. É, né? De dentro, né, exatamente. E aí vocês tomaram isso com certeza num grande aprendizado para vocês, né? Desmistificando muita coisa, né? E a Vanessa sempre foi muito rigorosa, sempre muito séria, e ela sempre foi muito questionadora também, né? Já aconteceu alguma coisa, eu falava, calma, amor, tu tem seu tempo. Ela, não, Padilha falou que ia acontecer, peraí, não sei o quê. Então ela sempre foi muito exigente, sabe? Então, do mesmo jeito que ela é exigente com os guias dela, ela também acaba levando, assim, muitas coisas ao pé da letra. Às vezes, se ela se decepciona, ela fica até um tempo, assim, refletindo, sabe? Ela é muito visceral nesse ponto. Então, quando também ela sente que alguém não tá respeitando, aí arruma um problemão com ela, entendeu? Porque se tem uma coisa que ela não perde, é o respeito pelos guias dela e pelos guias dos outros. Independente, né? Independente. Isso é uma das coisas também que é importante a gente falar, né? Porque teve um caso também com a cigana. Eu tava trabalhando com a cigana e aqui tem poucas gírias ciganas, né? E aí eu tava então são poucos médios também que conseguem trabalhar com ciganos, por ser uma energia mais sutil, né? Então, enfim, e eu tava com a cigana sentada no chão, ela fazendo o trabalho dela, de repente vem um homem, e esse homem ele já chegou meio peitudinho, assim, ele sentou na frente dela, ela falou, boa noite, né, que eu posso te ajudar? Aí ele falou assim, não, vocês não são adivinha? Vocês não são esse povo que adivinha as coisas? E aí, cara, eu também não consegui segurar a cigana. Ela virou pra ele e falou assim, sim, eu vou adivinhar agora, que você vai levantar e você vai embora. Olha como eu tô boa. E eu assim, ó, pelo amor, gente, não faz isso, cigana. E ela, que linda, com o cigarrinho aqui na mão, falou, pode ir. Ele ficou olhando pra ela, tipo... Aí ele levantou, ele saiu e ela continuou o atendimento. Chama outro, pode vir. E eu me falei assim, poxa, talvez ela devia ter tentado... né, explicar, ter tentado conversar com ele, mas entra a parte do que a Van falou, o respeito, né? Nível respeito, se ela fez isso, tem o porquê disso. E a falta do respeito do outro. Às vezes você passa com guia, você não vai ouvir o que você quer. E normalmente não vai ouvir realmente o que você quer. E muita gente acaba até desrespeitando, né? Já passei por situação assim também. Do marabô, a pessoa falar desse jeito com ele, dele fechar o olho, ficar quieto uns 5 minutos. E aí abriu o olho e a pessoa falou, pode ir embora. Nossa, mas já acabou já. O dia que você entrar aqui e souber respeitar quem tá falando com você, talvez você seja digna de ouvir alguma palavra minha. Hoje você não foi, pode ir embora. Não vou ganhar uma flor? Nem uma flor. Já era. Eu me lembro de um caso engraçado, constrangedor, muito engraçado. Quando a gente tinha nosso primeiro espaço, na verdade a gente tentou abrir o terreiro no Jardim Peri em 2008, fiquei uns meses lá, o lugar não foi muito bem escolhido, eu fechei, não tinha dinheiro para bancar, aluguei uma casa aqui em Guarulhos e no fundo da casa de Guarulhos tinha uma edícula, eu montei o terreiro lá. Nós ficamos lá alguns meses, aí o terreiro começou a crescer, a gente alugou um salãozinho de 40 metros quadrados,
numa outra propriedade, para não ficar junto com a casa e tal. E ficamos 3 anos ali, começamos com 15 médios, ficamos com até 40 médios ali, ficamos vários tempos ali, e a gente recebeu muitos médios, e tem um casal que chegou, um médium ali jovem, né, médium jovem, que já era médium, que já tinha uma experiência, logo estava ali cambonando, logo estava ali atendendo com a gente. É uma gira de esquerda, um terreiro pequeno, portão de garagem, né, e a gente, com pouca experiência, pode de vez em quando o pessoal abrir a porta e entrar. Aí abriu a porta, entrou uma senhora, uma moradora de rua. Ela estava com... Eu não sei se ela é moradora de rua, mas ela estava com uma sacolinha de supermercado, com umas 4, 5 latinhas de cerveja, e ela estava visivelmente embriagada. Né? Não estava muito limpa, tal. Não sei se ela morava em alguma comunidade ali perto, se ela era moradora de rua, enfim. Mas ela estava numa condição muito difícil de alguém que fica aí pela rua bebendo, sabe? E ela entrou, assim como entrava alguns vezes no de vez em quando. A nossa porta é aberta, aí pra todo mundo. Se não se respeitar ninguém, a gente deixa ficar. O seu Zé ainda até dá uma pinguinha às vezes, um cigarrinho. Aí essa mulher entra e tal, a gente tinha umas cadeiras, eram só 3 fileiras de cadeiras, assim, 5, 10, 15 cadeiras, e tinha uma cordinha de sisal para separar os médiums da assistência. Essa mulher tá ali, já era meio que fim de gira, terreiro mais vazio, assistência mais vazia e tal. Essa mulher ali dançando, cantando os pontos de esquerda, a mulher dançando, daqui a pouco a mulher chulepe. Passou debaixo da corda de sisal e começou a rodar dentro do terreiro, com a sacolinha na mão. Aí os médios já tinham tudo desincorporado. Tava a Padilha em terra, tava o seu Zé, e tava esse médio incorporado de Tiriri, né? Esse médio incorporado de Tiriri, com a capa, com a cartola e tal. Aí o médium, assim, junto com mais o médium do que Tiriri, levantou assim, a capa e falou... Zé, a Padilha já ia lá conversar com a mulher, alguma coisa, deixa comigo que eu resolvo. O terreiro inteiro parou, a corimba também já parou, e aí o seu Zé olhou pra Padilha olhou pro seu Zé e falou, tá bom, né, um de cada lado. Daqui a pouco, a hora que ele tenta pegar na mão dessa mulher, não sei se ele quis fazer ela incorporar, não sei, não deu tempo, ele ganhou um selinho, o Exu deu um selinho, ela fez assim, ó. Banguela. Daquele selinho que quando a boca solta, estica uma saliva, assim, sabe? E aí ela fez assim, ó. Ela deu aquele sorrisão, assim, banguelão, sabe? Putz, cara, olha, não sei o que eu te... Olha, quase que acabamos a gira, quase que, sei lá... O seu Zé e a Padilha foram pra trunqueira, da risada só os dois. Seu Tiriri, meu filho, cadê o Tiriri? Tiriri afundou, foi embora, o Tiriri, o médico já saiu correndo pro banheiro, já tava inotado. Aí o seu Zé falava, volta aqui, venha tomar conta dessa situação. Você não disse que era tudo com você. Aí a Padilha, muito séria, já saiu com uma cigarrilha assim da trunqueira, pegou a mulher pelo cavalo da calça, tirou os pezinhos dela do chão, pegou aqui do colarinho, foi andando pelo meio da assistência, abriu o portão, colocou ela lá pra fora, fechou o portão e saiu. Pensa numa história. Isso já tem mais de, sei lá, acho que tem uns 10 anos já, eu não consigo esquecer. O Exu tava falando assim, ó, com a mulher. Você pensa, aí ela pegou, fez assim. Esse negócio de bebida não é assim, como é que pode? Aí ela, mas dele uma bitoca. Sabe quando o médico tá concentradão, falando meio com o olho fechado, assim, aquela coisa fluindo, aquela palavra. Quando ele foi ver, acho que ele fechou o olho, ela foi dele uma bitoca. Ai, muito bom, gente. E é legal falar disso, né? Falar que não se fecha o portão mesmo, né? A gente percebe. Acontece essas situações, né? Acontece. Teve uma gira... Era uma gira de marinheiro e baiano. Aí não tem jeito, né? Essa gira chama de longe. Eu acho que eles vêm seguindo, assim, ó. E aí, nesse dia, entrou um cara... E eu não tava mais nessa casa, tava na recepção, conversando com o menino da recepção. E chega um cara, assim... Ele não tava trançando a perna, mas você vê que ele tava alcoolizado. Mas ele entrou, foi e sentou na primeira fileira. Aí ele sentou na primeira fileira, ele viu a gira, ele saiu, foi na cantina, perguntou se tinha pinga pra comprar. A moça falou não, né? Não tinha pinga. Ele saiu do terreiro, foi 2 quarteirões, comprou umas latinhas de cerveja, colocou na sacolinha, voltou, sentou na primeira fileira da gira ali e tuc, latinha de cerveja, tuc. Nossa. Só que aí foi assim, a cena a princípio parece engraçada, mas foi muito forte, porque quando ele sai, quando ele senta e abre a latinha, vão avisá-lo que, olha, não pode, né, beber aqui dentro. E
pedem para que ele se retire. A hora que chegam bem onde eu tava, assim, na porta, ele olha pra pessoa e fala assim: vocês não ajudam a curar isso? Nossa. Meu Deus. E eu olhei aquela cena e ela falou assim: olha, volte sem ter bebido. E aí eu parei e falei: mas se isso... como é que ele vai voltar sem ter bebido, né? Talvez agora era a chance. Mas eu tava numa casa que não, né, enfim, não cabia a mim, mas eu assisti aquilo, eu me lembro que eu falei, cara, ele tá pedindo ajuda. E saiu, logo depois chegou outro. Esse sim, trançando as pernas. Mas esse ficou feliz, tava na hora da defumação, tava defumando ali assim. Esse chegou, ele batia palma, todo mundo batendo palma ritmada. E ele batia palma, ele dançava, ele olhava, ele sorria pra todo mundo. Mas ele lá ficou, ele só encostou aqui na muretinha de fora, ele nem entrou. Não tava bebendo nada, mas lá ele ficou, ele ficava só assim, ó. Lá ficou, então esse aí tá de boa. Mas enfim, não podemos fechar a porta. Eu queria ficar aqui o resto da tarde contando causas com vocês. Eu queria te contar a história das 7 saias, e se não couber, sei lá, você vê o que cabe aí. Eu sei que a gente já tá 1 hora aí. Mas essa história eu já contei algumas vezes, e eu não sei se você já ouviu. Já contei lá no Pena Branca, já contei no Umba Vale, que é aquele encontro que os irmãos lá fazem junto com o Severino Senna. Já contei algumas oportunidades, essa história com as 7 saias, que é uma coisa que eu tomei conhecimento recentemente, né? Quero saber. Um dia numa gira de desenvolvimento, eu estava aproveitando aquela gira para mim também, né? Então passei as orientações, toda hora que fomos para a parte prática, a gente fez um toque de esquerda. Eu acho que foi um toque específico de Pombagira aquele dia, só para Pombagira, todo mundo. E aí tudo bem, algumas vezes no desenvolvimento meus guias vêm, outras vezes não vêm, outras vezes entra a Vanessa, enfim, não necessariamente vem. Aí ela veio, pediu um cigarrinho, ficou ali na trunqueira. A trunqueira era grande, então ela podia ficar lá dentro. Ela sentou, primeiro ela foi dançando. Quando ela chega perto da trunqueira, eu sinto que ela começa a fazer um carinho assim no meu rosto, com as costas da mão, sabe? E aí a gente sentou ali num banquinho, um cigarrinho, um champanhe, e aí eu com os olhos fechados, a corimba tocando lá bem forte, eu com o olho fechado ali. Então ela começa a fluir uma comunicação entre eu e ela aqui, uma comunicação mental, né? E aí ela começa a falar dela para mim. Eu tava um pouco nesse momento de buscar, mas depois eu vim entender porque especificamente nesse momento ela veio falar dela. Ela começa a falar dela, que ela era de uma época, que ela era de uma época mais rural, que, enfim, ela era de uma família que tinha canavial, né? A família dela plantava, família nobre, né? Rica, enfim, em posição de destaque naquela sociedade. E ela, um dia, cavalgando, porque ela cavalgava muito, né? Entre as milharais e os canaviais lá, toma um tombo, cai, perde um pouco a consciência. Quando ela acorda, tem um homem ali, um capataz, um homem lindo, mas muito sem posse, simples, né? E eles se olham, e aí se olhando, eles se beijam, e eles têm um momento de amor ali. No meio daquele canavial, um momento bonito de amor. Ele ajuda ela a subir no cavalo, ela volta, ele vai cuidar das coisas dele. E ela se descobre grávida depois desse homem que ela mal conhecia. Então a família não aceitava a gravidez, porque ela não era casada, porque o homem não tinha posse. Enfim, ela começa a sofrer uma pressão para abortar, até que com muitas receitas lá, naturais, né? Enfim, venenos naturais, ela acaba abortando esse filho. E ela mergulha, então, numa culpa consciencial muito grande, né? Ela começa a emagrecer, ela fica depressiva, ela tenta suicídio várias vezes, até que ela acaba morrendo. Depois de muito tempo, ela acaba morrendo. E esse homem descobre que ela estava grávida desse filho e que era dele quando ela morre, né? Os familiares ficam com muito ódio dessa morte e vão falar para ele: você é o causador, você... Mas por que ela morreu? Por causa disso. Aí ele mata o pai e os 3 irmãos dela, né? Ele se torna um justiceiro e depois é enforcado em praça pública, assim.
E aí, beleza, ela me conta isso, essa parte depois, eu fico sabendo depois, ela me conta só essa parte dela e tal. Aí eu falo, tudo bem, eu entendi, uma história incrível, mas o que eu tenho a ver com isso? Desse jeito mesmo eu perguntei, ela falou assim, o filho era você. O filho era você. E eu vim te pedir para saber se eu posso ser sua mãe agora. Eu posso ser um pouco a sua mãe, se eu posso cuidar de você. Eu não tive a oportunidade de cuidar de você, quero cuidar de você agora. E depois eu fui entender que, coincidentemente, ela me dá essa informação. 1 ano depois, minha mãe descobre o câncer dela. 10 meses depois, minha mãe vai embora. Então ela vem, não para substituir, mas talvez para tentar suprir isso, né? Ela disse que em outra vida ela queria ser minha mãe, mas ela não pôde. E que ela não vai encarnar tão cedo. E que ela gostaria de ter essa oportunidade, se eu deixava ela me amar. Então isso foi muito marcante para mim, assim, sabe? A forma com que ela me tocou, com que ela passou essas informações. E depois eu fui ouvir, né, do seu Marabô. O seu Marabô que foi enforcado em praça pública. Então, assim, não é Marabô e Sete Saias, são 2 espíritos comigo. Marabô e Sete Saias talvez seja a persona que eles encontraram para chegar até mim pela Umbanda. Né? Quem sabe no futuro nem tenha tantos, ou tenha tantos arquétipos que, né, enfim. Mas uma história incrível que ainda vai ser aprofundada, porque o seu Marabô falou muito pouco sobre isso, né? O seu Marabô falou muito pouco sobre isso. Ele conta de como ele foi enforcado, né, de como ele foi surrado antes de ser enforcado, de como ele foi humilhado, de como ele passou no plano espiritual para resgatar tudo isso, enfim. Ele chega até mim de outra maneira, ele não é tão emocional, né? Assim, é outra forma. Agora ela, dessa forma, minha relação com ela mudou. Aí vem a Maria Preta, sabe? Aí vem o Alê, mudou tudo. Né? Então, eu queria contar esse caos que mexe muito comigo. Eu acho que é um dos causos mais fortes assim, que eu vivi, que fez diferença na minha vida, que foi medicina, né? Eu digo que a Sete Saias foi medicina para mim, né? Nesse sentido de suprir um pouco do que minha mãe carnal, né, foi para mim. E que sagrado e que importante isso, né? Porque é o que você disse, a história que a Dona Dona Sete Saias veio contar, que seu Marabô contou, eles não estão falando a partir da cor das 7 saias ou a cor da roupa que ele estava usando, que ele usa, o chapéu que ele quer, né? É muito mais forte que isso, é muito mais fundo que isso. E acho que esse é o grande lance, né? Voltando lá no começo da sua conversa, falando sobre as medicinas sagradas, sobre o xamanismo, sobre a Umbanda, sobre a natureza, sobre o corpo, mente, alma, espírito. Eu acho que, inclusive, essa história das 7 saias, a gente fecha falando sobre a integração. Vivemos todos integrados, né? Somos todos juntos. Somos todos juntos, natureza, espírito, corpo, mente, somos todos juntos. Eu também acredito nisso, viu, Paulo? Acredito que a nossa religião Umbanda é uma religião universalista, que ela sempre vai trazer o que tem de melhor em qualquer canto do mundo, e cada um vai temperando o seu terreiro e sua vida com os aromas, os sabores e as culturas que se sentir bem, né? É isso. Isso aí. Muito feliz de estar aqui, muito de te grata. conhecer, de viver o sacerdócio com você, de ver você criando esse canal e multiplicando informação da sua criatividade, porque canal tem um monte por aí, a forma com que você está fazendo, como você está abordando, as ideias que você está tendo, tudo isso colabora para quem nos segue e para as nossas trocas primeiro, né? E para quem segue a gente, para entender que dá para a gente aprofundar e que dá pra gente viver melhor, viver feliz, né? Axé. Gratidão. Axé. Amo vocês, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de troca com vocês, de tanto aprendizado que eu tive o ano passado e que eu continuo tendo com vocês. Então eu sou muito grata, obrigada pela participação. Sei que foi corrido aí pra todos, né? Mas eu tenho certeza que eu tô fechando com amor, com chave de ouro, com essa cena linda de vocês dois. Quem sabe você não pensa em alguma coisa aí mais pra frente, de fazer alguma coisa com alguns casais aí, criar uma série, fica a ideia aí, viu? A gente vai adorar.
Tá bom? Beijo, Gratidão. viu? Até, deusa. Beijo no coração. Obrigada.